No Saber Direito desta semana, o curso é sobre direito administrativo. O professor Gilbert de Ângeles vai falar sobre responsabilização, procedimentos disciplinares, instauração do processo administrativo disciplinar, comunicação dos atos, instrução processual, além de abordar os aspectos da defesa, do relatório final e do julgamento. Já está no ar a aula 4. Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula de Direito Administrativo Disciplinar. A aula de hoje é sobre processo administrativo disciplinar, uma continuação da aula anterior, mas agora para falar de um tópico muito específico que é o inquérito administrativo, um dos momentos mais importantes, sem dúvida alguma, do processo administrativo disciplinar. Eu sou o professor Gilbert de Ângeles. É uma honra estar aqui com você, na sua companhia, participando desse programa tão especial que é o Saber Direito. Um programa que acompanhava quando mais jovem, enquanto estudante, sigo acompanhando, é uma verdadeira referência nacional que muito me orgulha poder contribuir, deixar aqui a minha participação. Bom, tema de extrema relevância que temos é o processo administrativo disciplinar. Já falamos que ele serve para apurar irregularidades e que ele pode levar a uma punição gravíssima. Punições como demissão e cassação de aposentadoria. E é no momento da apuração que a administração pública deve buscar os elementos que, conforme a verdade real, verifiquem ou a inocência ou a culpabilidade do agente público. Da mesma forma, compete ao servidor público, aqui na condição de acusado, demonstrar as suas razões de fato e de direito, produzir provas, de modo a tentar que prevaleça a sua tese de defesa. Momento, portanto, de extrema relevância. Falamos na aula anterior que o processo administrativo disciplinar ele tem 3 fases. Isso está no artigo 151 da Lei 8.112, de 1990. O primeiro momento é o momento da instauração. E a última aula foi sobre esse momento. Veja como ele é importante, quantos detalhes nós tratamos sobre um assunto que pode passar despercebido por um olhar que esteja desatento e que pense que é um momento simples, mas não é. São várias as nuances. Mas aqui, nós avançamos para o segundo momento, que é o momento do inquérito administrativo. Inquérito administrativo que se desdobra em 3 subfases. Quais são? Estamos a falar da instrução processual, da defesa e do relatório. E a terceira fase, então, é a fase do julgamento, que será objeto da nossa próxima aula. Então fique com a gente para acompanhar o raciocínio completo e compreender este assunto que é o processo administrativo disciplinar. Na nossa primeira aula, falamos que o processo administrativo disciplinar e o controle da disciplina não se faz só por meio de sindicância e parte. Mostramos que há outros meios, a prevenção é um meio de suma relevância, falamos também do ajustamento de conduta e da atuação das chefias imediatas. Mas chegamos a um momento em que o processo administrativo disciplinar se faz necessário. Lembra que eu disse que o objetivo do direito disciplinar é melhorar o servidor e melhorar o serviço? Há casos, infelizmente, que o servidor não se mostra capaz de melhorar. E aqui não estou falando em buscar um desempenho extraordinário daquele servidor, mas melhorar na medida em que ele não está correspondendo às expectativas e está incorrendo em infrações disciplinares. Melhora-se ele por meio da prevenção, melhora-se por meio da correção, da aplicação de sanções. E o PAD pode levar a sanções mais duras.
E quando você não consegue melhorar o servidor insiste em incorrer em erros e infrações graves, a forma de melhorar o serviço, infelizmente, será com uma sanção gravosa que o retire do serviço público. Então, a demissão é um caminho necessário em algumas situações, mas para que ela seja aplicada de forma válida e correta, é preciso que o processo legal seja respeitado, que o contraditório e a ampla defesa sejam devidamente assegurados. E a gente vai falar sobre cada um desses pontos importantes dessa matéria. O nosso primeiro slide na tela, ele nos traz a complexidade do que é esse tema. Veja, instrução probatória, que é um dos tópicos do inquérito, ele envolve questões como o ônus da prova, o indeferimento de provas que forem requeridas, diligências necessárias, perícia, depoimento, testemunha, interrogatório. Vamos ao próximo slide, só para que vocês tenham a visão do todo. O slide seguinte, o slide número 2, ele nos traz outros elementos também complexos e relevantes, como a contradita da testemunha, a acareação, atos praticados por videoconferência, carta precatória, prova emprestada, prova indiciária. Olha quanto assunto, meus amigos. Quanto tema bacana, complexo, relevante e que muda o rumo de um processo. Percebam que isso deve ser analisado sob distintas óticas. A ótica do servidor público que se defende, que é acusado, é de compreender as provas para tentar demonstrar as suas teses e comprová-las, mas ao mesmo tempo enfrentar as provas que lhe são desfavoráveis. Por parte da administração, a busca não deve ser pela condenação, deve ser pela verdade real. Entender o que de fato aconteceu e formar a sua convicção de maneira imparcial e independente. Portanto, compreender o uso das provas, o peso, o significado e o ônus probatório de modo a chegar a conclusões juridicamente aceitáveis e corretas. Do ponto de vista da autoridade julgadora, que é a quem incumbe, ao fim e ao cabo, a decisão final deste processo, é saber analisar as provas dos autos que servirão para o seu julgamento. Mas isso avança porque temos a advocacia em dois lados dessa face. Alguém pode pensar, advogado está sempre falando pelo acusado. Não, não. Vamos com calma, vamos entender melhor, você que está me ouvindo. Está atento nessas aulas? Vamos juntos. Existe o advogado privado, aquele advogado que defende o servidor público. A ele interessa comprovar as teses e enfrentar o que lhe é desfavorável. Mas há do outro lado toda uma consultoria jurídica do lado da administração pública, representada por advogados públicos que irão emitir pareceres que serão utilizados quando do julgamento. E eles irão analisar as provas. Então esse momento ele é muito sensível. E a gente avança para um eventual embate dentro do Poder Judiciário. Pois é comum que aquele derrotado, aquele que se sinta prejudicado em um processo disciplinar, busque a justiça. E ao buscar a justiça, haverá um embate entre o seu advogado e o advogado daquele ente administrativo ou daquele órgão público. Se é um servidor, por exemplo, do Distrito Federal, irá processar o Distrito Federal e tentar reverter aquele resultado. Falaremos sobre os limites da busca do judiciário para essa finalidade, sobretudo na próxima aula. Mas haverá um embate técnico que primeiro demanda e depende desse trabalho processual. Trabalho processual, eu alerto, essa temática ela é complexa. Caberia tranquilamente aqui
falar por um tempo muito mais amplo do que o que teremos a oportunidade, porque a complexidade do processo no que diz respeito à prova é, de fato, responsável por um estudo muito mais amplo do que teremos tempo a fazer. Mas passaremos pelos principais pontos na medida do possível para que você consiga ter uma visão geral e enriquecer o seu conhecimento sobre essa matéria. Vamos por partes, meus amigos, vamos por partes. Relembro o artigo 156. Você que está atento vai lembrar que é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo. E ele pode fazer de maneira individual, ou seja, em próprio nome. O servidor João, acusado do processo, ele vai lá e atua e acompanha o processo, mas ele também pode constituir um procurador. Alto lá, procurador esse que não precisa ser advogado. Não precisa ser advogado, não é necessário para esse fim, do ponto de vista técnico, que seja um advogado. Quando eu digo do ponto de vista técnico é porque a lei não exige, e a jurisprudência tampouco, que se tenha um advogado atuando na causa. Por outro lado, é inclusive recomendável que se faça representar por um profissional da advocacia especializado na matéria. Neste caso, em qualquer um destes casos, ele terá a possibilidade de arrolar e reinquirir testemunhas, de produzir provas, de apresentar documentos, contraprovas, formular quesitos, pedir perícia. Ele terá diversas possibilidades de provar o alegado, utilizando todas aquelas provas, todas aquelas que são admitidas em direito. Que não sejam, obviamente, as provas ilícitas, que não sejam provas que o direito não admite. No restante, é possível provar o alegado por diferentes meios. E este é o momento, é o inquérito administrativo o momento que teremos para isso. Pois bem, seguindo o nosso raciocínio, eu volto aos princípios. Eu volto aos princípios para relembrar o princípio da verdade real. Esse princípio é relevante porque não importa somente aquilo que está nos autos do processo, deve-se buscar o que efetivamente aconteceu. Deve ser feito um esforço por parte da comissão e por parte do servidor para provar a verdade real. Verdade real é um princípio essencial, é um princípio, naturalmente, que rege esse momento processual. Mas temos outros, o princípio da oficialidade. Oficialidade implica em dizer que a comissão de PAD ela não deve se limitar tão somente a produzir provas que sejam do seu interesse acusatório ou produzir provas que a defesa requereu. Ela deve agir de maneira, eu digo agir porque é exatamente nesse sentido, de maneira ativa para buscar apurar o que ocorreu e extrair todos os elementos. Esse é o nosso princípio da oficialidade, onde a comissão deve buscar elucidar os fatos e todas as suas circunstâncias. Um exemplo que já mencionei, mas trago, porque o conteúdo é longo e são muitos detalhes. Trago novamente. Uma testemunha ouvida no interesse da comissão, que supostamente comprovaria a culpa daquele servidor, ela traz um elemento muito forte que indica a sua inocência e, mais do que isso, ela indica testemunhas que podem comprovar. Cabe agora à comissão de PAD buscar a oitiva dessas testemunhas e não simplesmente esperar que o acusado faça esse requerimento. O mesmo vale no sentido oposto. Se a testemunha indicar que determinado documento, determinada câmera de vídeo, computador ou testemunha pode provar o que ela alega e aquilo confirma a culpa do acusado, deve a comissão ir atrás desses documentos, dessas informações e provas para instruir devidamente o processo. Contraditório e ampla defesa. Eu carrego comigo
enquanto advogado, enquanto professor, para a minha vida pessoal, o sentimento da presunção de inocência das pessoas. Imaginemos que uma pessoa falou algo que te desagradou no dia a dia. Será que ela o fez com maldade? Será que ela não está num dia ruim? Não haveria alguma explicação que, em existindo, você a perdoaria? Eu costumo, e funciona para mim muito bem, a ideia de dar o benefício da dúvida. Tentar imaginar situações um pouco mais benéficas. É claro que em alguns casos, realmente, a pessoa não passa nesse filtro. Ela, de fato, fez com intenção, com maldade, mas em muitos casos não. E eu carrego esse sentimento no dia a dia porque ele é muito caro e a gente vê isso no ambiente profissional da advocacia. Há casos em que o processo chega na mão da comissão, na mão do advogado, com rótulos muito tensos, muito agressivos. Imaginemos, por exemplo, 2 casos que eu cito com frequência. Assédio sexual no ambiente da administração, que é obviamente reprovável em todas as formas, e corrupção, igualmente reprovável, corrupção, vamos imaginar aqui no sistema de saúde, na educação, na merenda das crianças. É óbvio que a sociedade repudia e que nós, ao recebermos um processo com essa capa, teríamos a tendência de já reagir de uma maneira um pouco mais forte. Mas por trás de um rótulo pesado, há um ser humano que talvez seja inocente. Há um ser humano que talvez esteja sendo injustificado. E quanto mais grave a acusação, mais sério deve ser o trabalho, tanto da defesa quanto de quem acusa e de quem julga. Porque condenar um acusado que é inocente de algo da gravidade de um assédio sexual, da gravidade de um ato de corrupção, isso acaba com a imagem da pessoa, isso traz consequências nefastas para a sua vida pessoal. Então é preciso cuidado. E por isso o contraditório à ampla defesa é tão importante. Porque é nesse momento que o acusado poderá apresentar as suas razões, demonstrar a sua inocência, comprovar o que ele alega, enfrentar as provas de acusação. E se você estiver com um olhar atento, talvez perceba e reconheça que ele é comprovadamente inocente, o que é fácil de absolver numa situação como essa, ou ainda, que não há provas da culpabilidade daquele agente. É um pouco mais duro do ponto de vista do sentimento daquele profissional, mas o direito nos dá uma solução muito simples. O ônus da prova é da administração pública no que diz respeito à punição. Então, se ela quer demitir um servidor por um ato de corrupção, ela precisa provar. O servidor provou a sua inocência, é óbvio que ele será absolvido, mas se não houver provas suficientes para a condenação, porque ainda há uma margem de dúvida, in dubio pro réu, a absolvição é o caminho necessário. Ter isso consigo enquanto profissional do direito e entender a importância do contraditório da ampla defesa faz uma diferença. E quem é do direito tem que zelar pela justiça, tem que zelar e encontrar a solução correta. Então, é um princípio muito caro, muito relevante. Gratuidade. A Lei 9784, de 99, nos traz o princípio da gratuidade, no sentido de que as partes, os litigantes, não podem ter ônus naquele processo, ainda mais alguém que está a ser acusado. Trazendo isso em um exemplo simples. Imaginemos que o acusado pede uma prova pericial. Não cabe a ele pagar aquela prova. A prova deve ser produzida pela administração pública com o seu recurso financeiro.
Porque deve-se buscar a verdade real e se aquela prova efetivamente é necessária, cabe à administração produzir e arcar com aquela despesa. O que não significa dizer que seja gratuito do ponto de vista prático e real. Aquele que é acusado de um processo, ele só de ser acusado já tem custos muito altos envolvendo, falei muito aqui da advocacia, vamos considerar esse ponto também, contratação de um advogado, sobretudo um advogado qualificado e competente, não é barato. E muitas vezes aquele servidor inocente, respondendo a uma acusação muitas vezes absurda, mas para provar a sua inocência precisará gastar com um profissional. É lamentável que alguém inocente tenha que estar gastando para provar o que é fato, a sua inocência. Mas se assim o for, antes provar a sua inocência, limpar o seu nome e assegurar o seu cargo do que sofrer todas as consequências, que não são pequenas, de não ter provado esse fato. Seguindo então em nossa análise, o servidor público ele pode solicitar provas. Ele o fará por meio do seu procurador, seu advogado ou em nome próprio. Ele poderá solicitar uma perícia, poderá solicitar juntada de documentos, diligência presencial por parte da comissão. Diligência, para que vocês compreendam, é quando a comissão vai até o ambiente para verificar algum fato. Imaginemos que um servidor que está respondendo por insubordinação alega que ele não ouviu a ordem do chefe. E ele diz, o ambiente é muito barulhento, eu não consigo ouvir o que lá acontece. E ele pede uma diligência para que a comissão, que não atua exatamente naquele ambiente dele, vá até lá num dia comum de serviço, semelhante àquele onde ocorreu a infração, a suposta infração, para verificar com os próprios olhos e ouvidos o que de fato aconteceu. E ter a percepção do ambiente ao qual estava submetido o servidor. Isso é uma diligência. Mas voltando ao fio da meada, ele pode requerer provas. O que não significa que a comissão deve aprovar cada prova, deve aceitar e autorizar e produzir cada um desses meios de prova solicitados. Até porque muitos usarão esse meio para tentar tumultuar ou atrasar o processo. Fato é, a prova deve ser relevante para o que se busca e para o esclarecimento dos fatos. Então, o artigo 156 vai nos dizer que o presidente da comissão ele pode denegar pedidos que sejam considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Percebam como isso é relevante. Você solicita uma perícia. A comissão, por meio do seu presidente, poderá negar. E é natural, porque talvez não seja necessária uma perícia para a comprovação daquilo. Talvez um documento já prove. Talvez já esteja aprovado nos autos e seja desnecessário. Talvez não traga nenhum interesse ou seja meramente protelatório. Caberá ao presidente, à comissão avaliar e ao presidente fazer a denegação, se for o caso. Será indeferido o pedido de prova pericial, aqui é o parágrafo 2º do artigo 156, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito. Isso já nos permite explicar um pouco o que é a perícia. A perícia é quando um profissional especializado, um expert num assunto, traz o seu conhecimento, ele empresta o seu conhecimento à administração pública. E ele responde quesitos. Quesitos são perguntas. Perguntas da comissão, perguntas do acusado ou do seu advogado procurador. Por que isso? Imaginemos que há uma assinatura em um documento e a dúvida é se aquela assinatura é do servidor ou foi uma falsificação feita por terceiro. Existe uma perícia chamada perícia grafoscópica, que serve para atestar se aquela informação é verdadeira ou não. Pode ser
que o servidor, pode ser que o servidor alegue uma insanidade mental, pode ser que o servidor, em sua defesa, alegue um quadro de depressão. Por exemplo, vocês sabem que inassiduidade habitual é caso de demissão, assim como abandono de cargo. Se inassiduidade habitual é caso de abandono de cargo, mas o servidor demonstra que o problema dele é de saúde, porque ele sofre de depressão e não está conseguindo cumprir com o seu trabalho, com o seu ofício, isso tem que ser considerado e talvez seja o suficiente para afastar a punição. Agora, quem saberá dizer se ele tem depressão? Um profissional especializado. Um psicólogo, um psiquiatra, já que é um quadro clínico, poderá atestar. E isso leva a um elemento que muitas vezes se confunde, se erra em alguns PADs por aí, que é pedir o conhecimento especializado de alguém que não é especialista. Você pede, por exemplo, que um clínico geral avalie o quadro de depressão. E vamos discutir se dentro da medicina é o clínico geral ou é o psiquiatra. Esse é um elemento importante. O assistente técnico é aquele contratado pelo acusado. Falei que o acusado, mesmo inocente, ele gasta com advogado, ele gasta também com assistente técnico, que é aquele que vai poder ajudar na análise daqueles dados técnicos que estarão sendo tratados na perícia. Mas voltando, então, a esse artigo, imaginemos que se pede uma perícia para comprovar um fato que não precisa de perícia, que é um conhecimento público e notório, ou que está dentro do alcance daqueles servidores, daquela comissão. Já me deparei com situações onde a comissão, por atuar naquele ramo especializado, tem conhecimento da matéria. Ela não precisa que um expert de fora diga que aquilo está certo ou errado, porque eles têm conhecimento. Isso é possível. Pode ser que o fato não demande conhecimento especializado algum. Uma pessoa, como sempre usaram no direito a ideia do homem médio, uma ideia que eu particularmente não gosto, mas o senso comum nos levaria a responder aquela questão sem uma perícia. É caso de deferimento, naturalmente. Então, o nosso primeiro slide, ele trouxe esses elementos e eu pontuo também o papel da testemunha e do depoente. Ora, se o servidor público, se a administração pública, eles podem se valer de perícia, que, como disse, é o conhecimento especializado que vem de um expert, que empresta o seu conhecimento, também é o caso de se considerar a testemunha. A testemunha, ela também empresta algo, mas não é o seu conhecimento. Em geral, não é o seu conhecimento, e sim os seus sentidos. Sentidos. Empresta os seus sentidos. Sabe como? Nós temos 5 sentidos. Nossa audição, nossa visão, olfato, paladar e o nosso tato. Uma testemunha, ela vê coisas, ela escuta coisas. Ela atesta por meio dos seus sentidos o que ela presenciou. Ela é uma testemunha ocular, ela viu o momento em que o servidor agrediu um cidadão. Ela ouviu o momento em que o servidor, pelo telefone, ofendeu alguém. Ela pegou no papel que estava lá a assinatura daquele servidor. São formas de trazer o que ela presenciou para que a comissão possa se valer dessa prova e também para que o acusado possa se valer dessa prova. Veja, não existe, esse é um erro que algumas pessoas cometem, não existe prova de acusação e prova de defesa. Prova é do processo. As provas são do processo. A forma como cada parte utilizará aquela prova será dentro da tese que ela pretende desenvolver.
a livre convicção da autoridade que julga, o livre convencimento da comissão processante, as teses de defesa que serão defendidas. Mas a prova, ela é do processo. Então, a testemunha, isso nos leva, inclusive, a um fato curioso, que é o da testemunha de ouvir dizer. Testemunha de ouvir dizer é aquela que nada presenciou, mas que ouviu alguém dizer que aquilo aconteceu. Ah, eu ouvi dizer do fulano de tal que a Mariazinha estava chorando no banheiro depois de conversar com o chefe dela. Mas ela não viu. Ela ouviu de alguém. Veja, se tivesse ouvido diretamente, ela seria testemunha, mas ouvir outro falar que viu seria, no máximo, papel de depoente, não de testemunha. Vale lembrar aqui também que a testemunha ela tem o dever de falar a verdade, ela presta compromisso, diferentemente do acusado quando interrogado e do depoente. O depoente pode ser, por exemplo, aquele familiar, aquele amigo próximo. Imaginemos que eu, sendo acusado de um processo, apresento como testemunha a minha mãe, o meu irmão. É óbvio que pelo laço sanguíneo, pela proximidade, há uma imparcialidade. Então eles não serão ouvidos como testemunhas, serão ouvidos como depoentes. Isso nos leva já no slide seguinte à figura da acareação. Então vamos ao slide 2, o slide que trata, entre outros temas, da contradita. Contradita é aquele momento do processo em que o acusado ou mesmo a comissão poderá verificar se aquela testemunha tem as condições necessárias para assim o ser, ou seja, testemunhar com o compromisso de dizer a verdade. Sendo um familiar próximo, o natural é que se escute então como depoente. O que não significa que a sua fala não tenha qualquer valor, mas significa que é preciso pesar quando da análise dos autos, por entender que é alguém que tem uma imparcialidade a se considerar. Então, seguindo o nosso raciocínio, a gente falou no slide anterior sobre a figura do interrogatório. O interrogatório ele é um ato de extrema importância e é um dos problemas corriqueiros que se vê em processo disciplinar. Interrogatório é o momento onde o acusado ele poderá, é claro, se valer do direito ao silêncio. Na medida em que ele é um acusado, ele não tem o dever de produzir provas em seu desfavor, mas ele, enquanto acusado, terá a oportunidade de se defender de viva voz. Ao invés de falar por meio de advogados ou petições ou testemunhas, ele olhar nos olhos da comissão e explicar as suas razões. É uma escolha estratégica. Sempre que um advogado acompanha, ele vai orientar quando é o caso de utilizar-se do direito ao silêncio, quando é o caso de responder às perguntas da comissão, e como se portar, porque é um momento solene de extrema relevância para a formação da convicção. E o interrogatório precede a análise a respeito da indiciação. Veja, esse é um detalhe técnico importante. O interrogatório deve ser o último ato da instrução. Significa dizer, após o interrogatório não deve se juntar nenhum documento aos autos, exceto algum documento que o próprio interrogado peça juntada e que se manifeste sobre ele. Porque a ideia aqui da Lei 8.112, outras legislações locais têm regramentos distintos, mas a ideia aqui é que o interrogado possa
se manifestar sobre tudo que está nos autos. Todos os documentos, todas as oitivas de testemunha, depoimentos, provas periciais, o que houver, ele tem a oportunidade de usar em sua defesa, na sua fala. Agora, se ele é ouvido e na sequência surge por um motivo excepcional a necessidade de trazer aos autos novos elementos, a recomendação, e essa recomendação está muito clara no manual de PAD da CGU, que eu recomendo a leitura para quem trabalha na área e parabenizo a Controladoria Geral da União por esse trabalho. Trabalho de suma relevância. A AGU também tem o seu PAD, muito relevante também, mas o trabalho da CGU é um trabalho de mais fôlego e um trabalho que se debruçou sobre esse assunto e que merece o nosso respeito, admiração e gratidão, porque ajuda muito a advocacia também na análise dos processos. O manual de PAD da CGU, ele orienta que se houver a necessidade de juntada de documentos após o interrogatório, se dê a oportunidade de um novo interrogatório para que aquele servidor se manifeste sobre o que foi juntado. Porque senão ele poderá ser punido por uma prova que ele sequer teve a oportunidade de se manifestar. De viva voz. Perfeito? Esse é o nosso interrogatório. Bom, no nosso slide de número 2 tem a contradita, mas tem também outros elementos importantes que nós estamos a tratar. A acareação, o que é a acareação, meus amigos? A acareação ela se faz necessária numa situação onde testemunhas trazem pontos controvertidos, relevantes para o deslinde da causa, relevantes para o processo. Vou dar um exemplo. Imaginemos que, por uma questão de álibi, é necessário saber se o fulano de tal, acusado do processo, ingressou no recinto da repartição às 11 horas ou às 11h30. A testemunha 1 diz que é às 11 horas, a testemunha 2 diz que é às 11h30, a testemunha 3 diz que é ao meio-dia e uma quarta testemunha diz que foi às 10h30. Você não tem clareza de qual é o momento exato da entrada. Sendo este um elemento crucial do processo, é possível fazer uma acareação, que é um momento solene onde a comissão apresentará às testemunhas esse fato. Olha, você está dizendo que é às 11, mas fulano de tal disse outro horário. Para que eles consigam apresentar a verdade dos fatos. Conforme, é claro, a sua lembrança, a sua memória também. Ponto importante aqui. A testemunha ela não pode ler o seu depoimento. Porque senão a gente já não saberá se ela está a dizer o que lembra ou o que ela foi orientada a dizer. Mas pode, contudo, levar apontamentos que ajude a trazer com melhor clareza todos os fatos. Então, por exemplo, o nome do hotel onde se hospedou, a data em que ingressou naquele hotel, são elementos que a memória pode falhar e ela pode levar por escrito. Mas não poderá jamais fazer a leitura completa do seu interrogatório, do seu depoimento, interrogatório do acusado. Não poderá jamais fazer essa leitura. Esse é um ponto, então, crucial. E o depoimento, a oitiva da testemunha e o interrogatório, em regra, são reduzidos a termo. Você que está me ouvindo, já ouviu essa expressão, reduzido a termo? Reduzir a termo significa transcrever, para que uma página, para que nas páginas do processo conste o que foi dito. Qualquer pessoa possa fazer a leitura daqueles elementos. Pontos importantes aqui também, falar sobre a prova emprestada. Você aí que está acompanhando desde a primeira aula, você vai lembrar que eu falei que responsabilização parte por diferentes caminhos. Diferentes caminhos. Um ato de corrupção será simultaneamente apreciado na via da improbidade administrativa, que é uma esfera civil, na esfera criminal, por ser um crime previsto no artigo 312 do Código Penal, será também
apurado como um ilícito disciplinar passível de demissão, artigo 132 da Lei 8.112 de 90, inciso 4. Percebe? E por que eu estou dizendo isso e relembrando? Porque eu posso estar acompanhando um processo administrativo disciplinar, sendo que a esfera penal, no seu inquérito policial, depois num processo penal, já ouviu diversas testemunhas, produziu provas e tem elementos concretos que levariam tanto para provar uma absolvição, quanto para que levariam tanto para comprovar a inocência e levar à absolvição, quanto para provar a culpa e levar à condenação. Para que refazer cada uma das provas quando a gente já tem essas provas produzidas? O nome dessa possibilidade que nós temos é a possibilidade da prova emprestada. Você pede a autorização da autoridade que produziu a outra prova e traz para o processo. E um dos elementos cruciais, aqui está na súmula 591 do STJ. 591. O que diz a súmula 591? Ela nos diz que é permitida a prova emprestada no processo disciplinar desde que, primeiro, autorizada pelo juízo competente e respeitado o contraditório e ampla defesa. Ora, não é porque no outro processo a defesa se manifestou que você juntará aqui e não dará oportunidade à defesa. Isso acarretará a nulidade do processo, porque haverá prejuízo, certamente. O que deve ser feito neste caso é abrir prazo para que a defesa se manifeste e informe quais são os seus pontos de objeção, os seus argumentos, no que aquilo se aplica ou não ao caso que está sendo apurado, alegue eventual ilicitude da prova, enfim, possa se manifestar de fato sobre aquele elemento. Então são pontos importantes que tínhamos para falar aqui. E para que a gente feche a aula de hoje, vamos ao último slide aqui de número 3. O slide de número 3 está na tela. Ele vai falar que a indiciação, aqui é o artigo 161 da Lei 8.112. Diz o quê? Que deve haver a especificação dos fatos e a especificação das provas. Não fala em enquadramento legal, isso é um acréscimo que eu vou explicar. Olhe aqui em mim, veja como isso é importante. A Lei 8.112 está dizendo que a indiciação, o que é a indiciação? A indiciação é o momento em que a comissão apresenta sua convicção preliminar e confirma uma acusação, ela delimita a acusação. Semelhante ao que acontece com a indiciação policial, onde se fecha uma acusação. Fulano de tal incorreu no ilícito tal ao fazer determinada conduta. E o que a lei pede? Especificação de fato e prova. Não basta dizer que ele incorreu em corrupção, é preciso dizer com base em quais fatos. Recebeu propina? Propina de quem, que dia, quando, onde, por quê? Mas não basta isso, é preciso trazer provas. E quando eu falo de provas, meus amigos, não basta uma indicação genérica. É muito comum, hoje em dia tem melhorado esse trabalho, mas era muito comum se verificar o seguinte. A comissão diz na indiciação, ela diz que a prova está nos autos. Conforme demonstrado no processo, ele cometeu corrupção de tal maneira. Não é suficiente. Conforme disse a testemunha tal, mas disse em que parte? Ou seja, é preciso que a comissão demonstre quais são os elementos concretos, fáticos e jurídicos, as provas que demonstrariam, então, que o servidor incorreu naquele ilícito. Isso é o que exige a Lei 8.112. E esse é um dos pontos que um advogado vai atuar, se deparando com uma indiciação que é
contrária ao artigo 161, ele irá pedir a nulidade e buscará uma indiciação que seja adequada para demonstrar à comissão, muitas vezes, que ela não está indicando fato e prova porque não tem. Aí entra o papel do advogado. Pois bem, o último ponto do nosso slide, ele trata sobre a indicação do enquadramento legal. É dizer, incidiu em corrupção, corrupção que está previsto no artigo 132 como causa de demissão. Ora, esse enquadramento ele não é obrigatório pela lei. Mas voltando no elogiável manual de PAD da CGU, ele recomenda que seja feito o enquadramento para dar ainda mais condições à defesa. Isso ajuda, e aqui falando como advogado, ajuda em 2 pontos. Primeiro, que o servidor entenda a gravidade da acusação, ao perceber que aquela circunstância levará, por exemplo, a uma possível cassação de aposentadoria ou a uma demissão. Mas ainda a enfrentar o enquadramento, para dizer, olha, isso não pode ser considerado abandono de cargo, porque para ser abandono de cargo a lei, a jurisprudência, a doutrina exigem tais elementos. Não preenchidos os elementos não é abandono de cargo. O enfrentamento do enquadramento ajuda muito no trabalho da defesa. Mas aí vem um ponto que deve ter cuidado demais, tanto o advogado quanto o acusado. Em regra, réus e acusados se defendem de fatos e não da tipificação, porque a tipificação pode ser mudada. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Pode parecer pequeno, mas não é, é gigantesco. Olha o que eu estou a dizer. Eu estou mencionando para vocês que a indiciação pode enquadrar em uma conduta que levaria a uma suspensão. E o acusado pensa, mas suspensão não vou pagar advogado. Prefiro não pagar e ser suspenso eventualmente do que me livrar tendo que pagar uma conta altíssima. E acaba não contratando um profissional da advocacia. E o processo vai a julgamento e no julgamento é enquadrado em outra conduta que leva à demissão. E o servidor leva um susto, fala, meu Deus, era caso de suspensão, como é que eu fui demitido? É possível? É. Desde que dentro daqueles fatos que foram delimitados na indiciação. Lembra? Especificação dos fatos. A indiciação fecha a nossa aula de hoje e na aula que vem vamos falar sobre a defesa escrita, o relatório final, o julgamento e os passos seguintes possíveis. Mas antes vamos ao nosso quiz para verificar e testar se você compreendeu essa matéria para que a gente possa exercitar e evoluir ainda mais. Vamos para a nossa primeira questão? Sobre a fase de inquérito administrativo, nos termos da Lei 8.112 de 90, é certo afirmar que deve o servidor constituir advogado para acompanhar o processo, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas. B. O presidente da comissão poderá negar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. C. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. E D. Nenhuma das opções a seguir. Meus amigos, tenho convicção de que vocês compreenderam o conteúdo e vão acertar. E vão acertar a resposta. Resposta essa que está na tela. Resposta correta, letra B. Vamos por partes aqui para compreensão melhor da matéria. Primeiro, por que não é a A? Porque diz que o servidor deve constituir um advogado. Dica de ouro, sempre que você fizer uma prova de direito,
Cuidado com a palavra deve, cuidado com essas expressões assertivas de que é obrigatório, é necessário, deve. Muitas vezes tem espaço para uma exceção e aí estaria a pegadinha da questão. Nesse caso, nós vimos a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a falta de defesa técnica não ofende a Constituição e a Lei 8.112, que aqui é o foco da nossa questão, em momento algum obriga que a defesa técnica seja feita por advogado. A C nós vamos excluir pela parte que fala que é lícito a testemunha trazer por escrito o seu depoimento. É inadmissível no direito que se traga por escrito de modo a fazer a simples leitura. Falei que apontamentos é possível, mas essa maneira jamais. A D vai estar errada justamente porque a B está correta. Afinal, ela diz que nenhuma opção está certa e a B está. Por que a B está correta? Porque ela traz aquela situação que nós comentamos de denegação de um pedido de prova em razão da sua impertinência, de ser desnecessário ao esclarecimento dos fatos. E quem o faz é o presidente da comissão. Portanto, está dentro daquilo que nós conversamos e perfeitamente dentro do que determina a Lei 8.112. Você já acertou a primeira, vamos acertar a segunda também? Questão 2 na tela. Sobre as penalidades previstas na Lei 8.112, marque o item correto. A. É cabível a pena de suspensão em caso de abandono de cargo. B. Em caso de inascido idade habitual, penalidade cabível é a advertência. C. Será cassada a aposentadoria do servidor que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. D. Nenhuma das opções acima. Tenho certeza que você acertará. A resposta correta já está na tela para você. É a de item C. E vamos compreender o motivo. Primeiro, a opção A e B, tanto no que diz respeito ao abandono de cargo, quanto no que diz respeito à inassiduidade habitual, você consulte depois o artigo 132 para verificar que a pena cabível é a penalidade de demissão. Portanto, incorreta a questão quando fala que é suspensão ou advertência. A C está corretíssima e eu peço uma atenção para este ponto. A cassação de aposentadoria é uma penalidade muito severa. Muito severa. Isso merece uma atenção por parte dos servidores públicos, na ativa ou que já estejam aposentados, por parte dos advogados que lidem com processo dessa natureza e administradores em geral. É possível a cassação de aposentadoria. Aposentar não é uma garantia de que você não sofrerá sanção, porque aquele que cometeu, enquanto estava na ativa, um ilícito que seria punível com demissão, ele está sujeito, então, a essa penalidade. Não poderá ser demitido, pois já está aposentado, então, logo, o caminho é a cassação de aposentadoria. Vamos, então, à nossa última questão, questão 3, na tela para vocês. Vamos lá? Sobre a instauração processual, sobre a instrução processual, assinale o item incorreto. Os autos da sindicância integrarão o PAD como peça informativa da instrução. B. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão. C. Antes da inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado. E D. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acariação entre os depoentes. Resposta tranquila, falamos muito sobre isso, está na tela para você, o que seria o item incorreto. Veja, os demais estão corretos, eu gosto desse tipo de questão, porque ajuda você a verificar informações corretas e aprender sobre elas.
Quando há uma sindicância, nós falamos aqui, venha comigo entender esse assunto. Quando há uma sindicância, ela pode concluir em um arquivamento, aplicação de punição de advertência ou suspensão de até 30 dias, ou ser transformada em processo administrativo disciplinar. Ser instaurado um processo administrativo disciplinar. Neste caso, os autos da sindicância vêm como peça informativa. Informativa porque há elementos ali que são relevantes, que podem orientar na análise. Pois bem, na tela nós temos a questão que nos diz o seguinte, AB. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente. Sim, falamos de comunicação dos atos e falamos que é mediante intimação pelo presidente. A última fala que na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, será o caso de acareação. Tratamos disso recentemente. E a questão, então, que está sendo marcada, mas está sendo marcada porque é a incorreta, a assertiva incorreta, ela diz que antes da inquirição a comissão promoverá um interrogatório. Veja comigo esse ponto. Por que é incorreto? Porque o interrogatório ele é o ato que encerra a instrução. Como mencionei, ao interrogado é dado o direito de se manifestar sobre todas as provas do processo. Portanto, é preciso que seja o último ato. Você escuta todas as testemunhas, produz prova pericial, traz documentos e somente ao final escuta o acusado na condição de interrogado. Este é o ponto crucial e por isso o item está incorreto e você deve marcar a letra C. Com isso, vamos ao encerramento da aula de hoje. Uma aula riquíssima, com muito conteúdo bacana e importante para você compreender essa fase do processo. Lembrando, essa é a segunda fase do processo administrativo disciplinar, que trata sobre o inquérito administrativo. Falamos sobre a instrução e falaremos ainda sobre relatório final e defesa escrita. Tratamos sobre diferentes formas de instrução processual e também sobre os elementos essenciais da indiciação. Próxima aula, defesa escrita, relatório final, julgamento e medidas posteriores ao julgamento. Espero você na nossa próxima aula para darmos continuidade a esse conteúdo. Eu sou o professor Gilbert de Ângeles, agradeço pela companhia, foi uma honra estar aqui com você nesse espaço maravilhoso que é o Saber Direito. Obrigado pela companhia, bons estudos e até a nossa próxima aula. Forte abraço! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.